Olá, meu nome é Marcelo, eu sou assistente social e quero te contar uma história. Eu estava andando à noite e quando eu vi do outro lado da rua, embaixo de um ponto de ônibus, um senhor com o pé descalço e com um olhar muito triste, resolvi me aproximar. Perguntei ele seu nome, ele falou que era João e fiquei procurando saber um pouco mais sobre a sua família. Ele só dizia que não tinha ninguém e eu queria entender um pouco como é que ele tinha parado naquela situação. Ele estava morando na rua e queria ver como é que eu podia ajudá-lo. Como eu percebi que ele não estava falando muito, eu pensei, procurar saber se tem algum amigo, porque eu converso com esse amigo e ele vai poder me dar informações sobre a situação dele. Então eu fiz essa pergunta: você tem algum amigo? Ele disse que não. Eu insisti, porque todo mundo tem um amigo, e até que ele falou: ah, sim, tem um amigo. E que ótimo. Quem é seu amigo? É o guardador de carros que fica no mercado aqui de trás. E eu falei, bom, que bom. Como é que é o nome dele? E ele disse que não sabia. Eu falei, mas você não sabe o nome do seu amigo? Ele, não. E por que ele é seu amigo, então? Ele, é porque ele é a única pessoa que passa por aqui e me dá bom dia. E aquele dia eu voltei mal para casa. E o único gesto de afeto que aquele senhor tinha era um aceno de mão de uma pessoa que ele não sabia nenhum nome. Eu trabalho há 20 anos com pessoas em situação de rua e essa realmente é uma característica comum a muitos deles. O isolamento, a falta de afeto. E nesse período que a gente está vivendo de pandemia, de necessidade do isolamento, isso significa vida para essas pessoas que estão na rua. O isolamento significa ainda mais tristeza. E eu tenho sentido isso no olhar de muita gente na rua hoje em dia. E isso me traz uma questão, assim, como é que a gente constrói uma sociedade em que todo mundo tem oportunidade de ter o que comer, de ter onde se isolar nesse caso, mas também de poder conviver com o outro. A gente está podendo aqui conversar num vídeo e quem está na rua não tem acesso a essa situação. Então, é muito importante que a gente procure ser mais compreensivo com a necessidade do outro e cobre das autoridades, que a gente tenha uma renda mínima para todo mundo. Se criar agora essa renda emergencial aí por 3 meses, mas seria muito bom se essa renda pudesse ficar para todo mundo para sempre, porque isso ia ajudar a diminuir a desigualdade. A gente precisaria tirar dinheiro dos mais ricos para poder financiar essa renda para os mais pobres. E isso não significa que as pessoas vão ficar sem querer trabalhar. Não iam aceitar qualquer miséria de trabalho, mas é exatamente isso que ia fazer com que a desigualdade diminuísse. Quem ganha menos ia ter condições de ganhar mais, e quem ganha muito ia ganhar menos um pouco. Então, essa é a reflexão que eu queria fazer, que eu tenho feito nessa quarentena. Obrigado, até. Marcelo Jacoldi, assistente social, muito obrigado pela sua participação. Essa história que você contou para nós nesse momento, ela vem, na verdade, chamar a atenção sobre a nossa relação do olhar, da observação, da percepção sobre o outro. Eu fiz um resumo, com toda licença, sobre a história do serviço social no nosso país. O serviço social nasce nos anos 30 no Brasil, com vinculação à Igreja Católica. A profissão, na sua gênese, nasce como uma profissão religiosa e conservadora. Era notada para uma lógica metafísica. O que quer dizer uma lógica metafísica? É aquilo que está além do concreto, é aquilo que está além do real, e sim chamando para o campo da observação mais ampla, no todo, a percepção completa. Com uma vinculação com a Igreja Católica, ela acaba dando, então, uma certa característica dogmática e, lógico, doutrinária. Ela se baseia na filosofia tomística e não tomística,
que é a relação a São Tomás de Aquino, que propõe uma conciliação entre a fé e a razão. Muito interessante, buscando a perfectibilidade, a lógica, porque como tem essa correlação com a religião, a referência é em Deus. Claro que ao longo do tempo, ao longo da história, do amadurecimento do entendimento, a percepção foi ganhando uma outra diretriz. Então, o papel do assistente social, do serviço social, que é a profissão, vem através do sentido da intervenção da sociedade. E isso se baseia através de leis. Assim, o assistente social tem na sua finalidade o campo da percepção, do olhar, da inter-relação humana, naquilo que eu tanto falo no sentido integral, de integralizar, de trazer o indivíduo dentro da sua lógica de razão como um ser potencial em nossa sociedade e como um ser com direitos em sua existência. Bom, assim, eu venho agradecer mais uma vez ao Marcelo Jacoldi por essa participação e dizendo para vocês que na próxima sexta-feira, está aqui aparecendo a data para vocês, vem mais um vídeo trazendo conteúdo e informação o tempo todo. Eu, Marcelo Rodrigues, massoterapeuta, sempre falo que massoterapia são mãos que cuidam, que acolhem, num único sentido, numa só direção, você, em sua integralidade. Gratidão e que possamos nos encontrar na próxima sexta-feira.